o Bonnemar, o Clos Saint-Denis, o Clos de la Roche, o Clos de Lambret e o Clos d'Etard. Com 2000 anos de história, a região da Côte de Nuits é caracterizada por ser o paraíso da uva Pinot Noir. Gilles, explique-moi le terroir de la Côte de Nuits, de Marsanne, la Côte, jusqu'au Courgollois. À l'intérieur de la Côte de Nuits, il y a différents niveaux géologiques qui affleurent et qui va donner des types de sols différents et qui vont donner au vin des caractères un peu différents. Puisque certains avaient coutume de dire qu'à partir de Marsanne, la côte s'essayait, et puis on revenait sur Brochot-Gevrey, donc les vins reprenaient un peu plus de corps, de structure, avec un peu plus de complexité, alors que les vins de Marsanne étaient un peu plus sur la finesse. Voilà. Après, Morée, Chambol, on est sur des terroirs qui vont donner des vins un peu plus sur la finesse, sur l'élégance. Vosne-Romanée, l'équilibre entre les Nuits Saint-Georges et les Chambols, des vins un peu plus complets, mais un côté très rond, très soyeux. Et lorsqu'on revenait sur Nuits Saint-Georges, et surtout quand on passait au sud de Nuits Saint-Georges, on était sur des vins beaucoup plus corsés, plus tanniques et plus de garde. Nós estamos aqui no village de Gevrey-Chambertin, village de muita história, de vinhos incríveis, vinhos tintos encorpados, que fizeram a reputação da Borgonha no âmbito da uva Pinot Noir. Nós vamos começar pelo primeiro village da Côte de Nuits, que está aqui ao lado de Gevrey-Chambertin, a alguns metros, que é o village de Marsanne. Marsanne é um village que nós temos o Pinot Noir, o Chardonnay e fazemos vinhos de apelação regional e village. Nós não temos Premier Cru em Marsanne. Uma das características principais do village de Marsanne é que ele produz um vinho rosé, que é a representação do vinho rosé da Borgonha. E a única apelação rosé de Borgonha que é uma apelação village. Então você sempre vai ver no rótulo Marsanne Village Rosé. Vamos falar agora do village de Fissan. Fissan é um village próximo também aqui de Gevrey-Chambertin, toca Gevrey-Chambertin, por isso os vinhos têm praticamente a mesma característica. Nós temos em Fissan, na sua grande maioria, vamos dizer 95% dos vinhos tintos, é o Pinot Noir que impera, e são vinhos violáceos, são vinhos com uma estrutura, um lado muito terroso, e uma característica bem interessante é que Napoleão Bonaparte adorava esses vinhos. Era o vinho preferido de Napoleão, por isso que nós temos um Premier Cru em Fissan, que se chama Clos Napoleão. Estamos aqui no village de Gevrey-Chambertin. Esse village que a sua história, a parte vinícola, começou o plantio dos primeiros vinhedos. Aqui data século I. Aqui atrás de mim está o lendário Château de Gevrey-Chambertin. Gevrey-Chambertin tem a característica de produzir somente vinhos tintos, feito com a uva Pinot Noir. Outra característica muito interessante de Gevrey-Chambertin é que dos 33 Grand Crus da Borgonha, 9 estão aqui. Gevrey-Chambertin tem também a característica de fazer os vinhos mais encorpados da Côte de Nuits. Esses vinhos, quando envelhecem, 20, 30 anos, eles vão ter características de sous-bois, de cogumelo, de caça. Tem as apelações presentes Regional, Village, Premier Cru e Grand Cru. Os Premier Crus importantes são o Clouseau, o Combotte, Belair, Champeau, Cherbourg, Clos de Varroal, Clos Prieur, o Clos Saint-Jacques, magnífico. Pela importância dos Grand Crus de Gevrey-Chambertin e ser o village que faz 9 dos 33 Grand Crus da Borgonha, nós vamos mostrar agora para vocês, em loco, diretamente desse terroir de Grand Crus, que são os Chambertin, os 9 Chambertins. Chambertin, que significa Champ de Bertin, ou seja, o campo do senhor Bertin na época. Vamos lá. Estamos aqui no coração do Grand Cru Chambertin. Esse Grand Cru que foi dividido em 9, ele era do senhor Bertin, por isso campo do senhor Bertin, Champ de Bertin.
Esses 9 Grand Crus eu vou citar para vocês com a sua dimensão e algumas características. O Chambertin, propriamente dito, é o maior, com 13,2 hectares. O Chambertin Clos de Bèze, com 14 hectares. Chapelle Chambertin, 5 hectares. O Charme Chambertin, 28 hectares. Depois, temos o menor de todos, Mazoyer Chambertin, com apenas 1,2 hectares. Mazy Chambertin, 8,27 hectares. La Trissière Chambertin, com 7 hectares. O Griot Chambertin, também pequenininho, com 2,65 hectares. E, para finalizar, Rouchotte Chambertin, com 3 hectares. Para vocês saberem um pouco as características desses 9 Grand Crus, o Charme Chambertin é o mais delicado em relação, como sabemos que Gevrey Chambertin faz vinhos austeros, vinhos encorpados, vinhos potentes. Charme Chambertin sai um pouco dessa regra com a sua leveza. O Chambertin Clos de Bèze, diríamos um cavalo, é um ataque, é uma potência enorme. O Chambertin também com muita raça. Vamos passar agora ao village de Morey-Saint-Denis. Aqui em Morey-Saint-Denis, nós vamos ter os vinhos mais equilibrados, na minha opinião. Por quê? Em Gevrey Chambertin nós temos vinhos estruturadíssimos, em Chambolle-Musigny vinhos mais delicados, com uma grande finesse. Então Morey-Saint-Denis, por estar no meio desses dois villages, ele vai ter sempre um equilíbrio extraordinário. Os Premier Crus de Morey-Saint-Denis são vinhos com uma coloração rubi, uma coloração intensa e aromas, condições organolépticas de cereja griot, às vezes caindo para o lado negro da violeta, da amora. Os Premier Crus conhecidos, que eu adoro, de Morey-Saint-Denis, são o Les Sorbets, o Clos des Ormes, que fica em frente ao Clos de la Roche, e também não podemos esquecer o grandioso Mont-Louisan, que uma parte dele faz vinhos brancos em Premier Cru em Morey-Saint-Denis. A curiosidade é que esses vinhos são feitos com a uva Aligoté. Em Morey-Saint-Denis nós temos 5 Grand Crus. Nós temos o Bonimard, o Clos Saint-Denis, o Clos de la Roche, o Clos de Lambret e o Clos de Tars. Iremos agora apresentar o village de Chambolle-Musigny. Os vinhos feitos nesse village vão ter uma característica muito especial de um vinho que muita gente compara a vinhos de uma finesse, de uma elegância enorme. Em Chambolle-Musigny nós vamos ter somente a uva Pinot Noir, fazendo vinhos super delicados, mas também em alguns climats, vinhos de uma estrutura e de uma longevidade enorme. Os vinhos de Chambolle-Musigny vão ter aromas de frutas vermelhas, como a cereja, a framboesa. Quando envelhecem, são vinhos capazes de nos trazer aromas incríveis, de sous-bois, cogumelo, caça, sangue. São terciários que nós apreciamos muito nos Chambolle-Musigny mais velhos. Chambolle-Musigny possui as apelações Regional, Village, Premier Cru e também Grand Cru, que são 2. O famoso Musigny, que fica atrás do Château du Clos de Vougeot, e também o Grand Cru Bonimard, que uma coincidência que ele é dividido com o village vizinho de Morey-Saint-Denis. O próximo village que eu vou apresentar para vocês é o village de Vougeot. Vougeot possui a produção de Pinot Noir e de Chardonnay. Nós temos grandes vinhos brancos aqui em Vougeot também, apesar de estar na Côte des Nuits. Vougeot possui um Grand Cru, o famoso Clos de Vougeot. O Clos de Vougeot é um Grand Cru que foi descoberto e trabalhado pelos monges cistercenses que chegaram aqui para fundar a abadia do Clos de Vougeot após saírem da abadia de Citeaux, que foi fundada por São Bernardo, nos anos 500. Monges cistercienses, eles se instalaram aqui na abadia do Clos de Vougeot, que eles construíram no século XII, depois passou a se chamar o Château de Clos de Vougeot, já no período renascentista, que ele foi construído sobre a abadia. A ideia de vir se instalar aqui, nesse local, foi porque eles descobriram esse vinhedo onde eu estou, o Grand Cru Clos de Vougeot. É um Grand Cru de aproximadamente 50 hectares, dividido por mais de 60 produtores. A uva é o Pinot Noir e a reputação se tornou mundial desse lendário Grand Cru. Aqui os monges fizeram a triagem de cepagens, de videiras, de espécies de uva, e foram levando para outras regiões
da França. Aqui em Vougeot nós temos as apelações Regional, Village, Premier Cru e Grand Cru. Você gostou desse vídeo? Para continuar essa viagem comigo pela Borgonha, pelos vinhedos da França, pela alta gastronomia, pelos bons vinhos, sigam e acompanhem esse nosso conteúdo aqui no YouTube. Um grande abraço!